Olá, muito boa tarde. Bem-vindos uma vez mais à quinta edição da Festa do Livro, uma organização da Câmara da Amadora, com produção da Book Company, a quem agradeço o convite para fazer a moderação desta conversa. Antes de mais, pedimos desculpa a quem está aí desse lado pelo nosso ligeiro atraso, derivado a motivos técnicos. Tenho o privilégio de ter comigo o escritor Germano Almeida. Eu estou em Lisboa. Germano está em sua casa, no Mindelo, na ilha de São Vicente, em Cabo Verde. Esta será uma conversa descontraída, informal, aberta às perguntas do público. São, por isso, muito bem-vindas as perguntas dos nossos espectadores, dos nossos leitores, todas as críticas, sugestões, dúvidas e objeções. Germano Almeida nasceu em 1945, na ilha da Boa Vista, em Cabo Verde. Licenciou-se em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Exerce, é advogado, chegou a ser Procurador-Geral da República de Cabo Verde. Estreou-se como contista no início da década de 80, na revista cabo-verdiana Ponto e Vírgula, que ajudou a fundar. O seu primeiro romance, O Testamento do Sr. Napomuceno, da Silva Araújo, foi publicado em 89 e viria mais tarde a ser adaptado ao cinema por Francisco Manso. Tem dezenas de livros publicados. O Meu Poeta, Os Dois Irmãos, As Glórias de um Espírito, este último sobre a história de um advogado que tem a infelicidade de morrer no dia do seu aniversário. O Mar na Lajinha, são alguns dos seus muitos livros. O Fiel Defunto, sobre um escritor que é assassinado no dia do lançamento do seu livro e que depois Germano continuou, cuja história foi depois continuada por Germano em O Último Mugido, já publicada no princípio deste ano, 2020. Dono de um grande sentido de humor e de uma fina ironia, em 2018, Germano Almeida venceu o Prémio Camões. Ele, sem falsas modéstias, desvalorizou e prosseguiu. Em Cabo Verde todos ficaram muito felizes e nós também. Germano, viva! Olá, boa tarde. Boa tarde, Sara. Como é que está? Passou bem? Muito bem, e o Germano? Também. Aguentando aqui, digamos, fugindo da Covid. Todos, comecemos por ela. Eu acho que essa sua extraordinária capacidade de análise impõe-se responder, e não posso deixar de lhe perguntar como é que olha para este mundo de agora e dos últimos meses, para este mundo pandémico. As pessoas perguntam-me, de vez em quando perguntam-me, se eu acho que as pessoas vão ficar diferentes depois dessa pandemia. Eu digo, não vão ficar diferentes. Durante um certo tempo vamos lembrar, mas depois esquecemos. Porque, aliás, ainda bem que a gente esquece, porque são vivermos em função das misérias que passamos na vida. Essas coisas só que não alteram muito as grandezas e misérias do homem. De certa forma, habituamos-nos a viver com elas e até conviver com elas. Eu acho que, efetivamente, vamos conviver com a Covid-19 durante algum tempo. No fundo, a melhor coisa é, de facto, habituar-nos. O Germano esteve em Portugal em fevereiro para estar presente nas correntes de escrita, na Póvoa de Varzim. Voltou a Cabo Verde com uma grande constipação e chegou a estar de e internado, julgo eu, não é? Fizeram questão de o internar. Conte-me como é que foi essa experiência e diga-me se ela dava um livro. Não valorizei grandemente essa experiência, confesso. Eu éramos conhecidos das correntes de escrita. Nós há alguns anos não nos víamos, encontramos lá, acho que foi no primeiro dia que chegamos, lá demos um grande abraço. Eu fui a minha vida, ele foi a dele. Depois constipei-me lá, vim para Cabo Verde, constipado. Depois de estar aqui, fiquei a saber que ele tinha sido internado com Covid. Eu ainda estava constipado, de maneira que as pessoas souberam e preocuparam-se. Bom, as autoridades sanitárias, devo dizer que me convenceram, porque dizia, eu não posso estar doente, não tenho nada, não me sinto absolutamente nada. De maneira que, vamos, convidei. Eu acho que eu era o mesmo doente, estavam com vontade de apresentar um doente na internado, dizer que também nós já tínhamos direito a ter Covid, de maneira que aceitei, digamos, internado numa parte criada especialmente num hospital para isto. Estive lá 24 horas,
mas depois eu achei que era uma tontice estar ali fechado, sem nada, e fui-me embora. E foi para o seu confinamento natural, digamos assim. Exatamente. Agora em casa, eu tenho condições perfeitamente. Eu vivo numa casa grande, tenho condições, digamos, para viver aqui na minha casa durante um mês sem ver ninguém, se eu quiser, mesmo tendo aqui outras pessoas. De maneira que fiz o meu confinamento cá em casa. Felizmente não havia nada e está a correr tudo pelo melhor. E infelizmente Luís Sepúlveda acabou por morrer. Exatamente. Infelizmente o futuro acabou por morrer. Diz bem. Portanto, não acha que essa sua experiência seja motivo para se pôr as questões sobre ela? Não me pareceu, digamos, até agora pelo menos, não me pareceu. É evidente que tem-me pedido algumas crónicas sobre, sobretudo, o período de Covid em Cabo Verde. Eu acho que é mais interessante escrever a forma como as pessoas vivem o Covid, porque eu considerei também, porque, em Cabo Verde nós somos uma terra pobre e as pessoas vivem na rua. E confinar as pessoas dentro de casa, foi a primeira experiência que nós tentámos fazer, e digo, não é possível. Não é possível porque não as matamos de doença, matamos de fome. Claro. De maneira que isso acabou por... felizmente, abriram a vida à sociedade e agora, enfim, tendo alguma contingência, as pessoas têm que andar com cautelas, mas já não há o rigor dos primeiros dias que praticamente se mostrou inútil. Temos usado, para falar desta pandemia, temos usado muitas metáforas da guerra. Como se fossem, falamos em vagas, como se fossem avanços de um exército. Sim. O Germano tem a experiência da guerra colonial em Angola. Isto faz algum sentido? Faz algum sentido utilizar esse tipo de linguagem, estas metáforas, ou é excessivo falarmos assim? Há semelhanças entre uma guerra? Bem, os líderes políticos na Europa chegaram mesmo a falar de guerra mesmo, não é? Não, que é uma guerra será eventualmente, porque de facto é uma guerra do homem contra uma doença. Nesse sentido aqui, de facto, faz sentido falar de doença. Falar de vagas, eu não sei, digamos, talvez os técnicos possam dizer se surgem em formas de vagas ou não. Eu penso que o que seria importante aqui era convencer as pessoas, no geral, da vantagem que todos nós temos a aceitar um certo confinamento. Porque o uso de máscara, mesmo o uso de máscara na rua, o uso de máscara mesmo em privado, eu acho que é importante para nos defendermos da doença. Sem querer dizer com isso que a gente viva atemorizado e aterrorizado pela ideia de adoecer, porque não adoecendo de Covid podemos adoecer das mais diversas formas, das imensas doenças que existem no mundo a perseguir-nos, de maneira que Covid é mais uma. Portanto, preocupa mais o medo que possa surgir. Exatamente, quer dizer, as pessoas estão a viver em função do medo, isto é absurdo. Olha, como escritor, já há escritores a dizer que isto tem sido um período, ao contrário daquilo que se poderia pensar no princípio, um período inspirador, em que os escritores estariam mais recolhidos em casa e que podiam se dedicar à escrita. Já há escritores a dizer que, pelo contrário, a angústia e a ansiedade criou um bloqueio de escrita. O que é que aconteceu consigo? O Germano tem escrito? Bom, eu devo dizer o seguinte. Eu estou numa situação privilegiada porque eu raramente já saía de casa. E agora aproveito para sair muito menos. De maneira que não provocou em mim, aliás, as pessoas que me conhecem dizem, bom, tu deve ser o único que não tem problemas com isso, e que de facto não tem. Na questão da escrita, também aproveito o facto de estar confinado para fazer outras coisas, porque eu digo, não, como todo mundo está de férias, também vou estar de férias. Então aproveito para ler muitos livros, brincar com o computador e tudo mais, não sei o quê. Mas dizer que, digamos, ter angústias vivenciais, de facto, não tenho nenhuma. Sábio, muito sábio. Germano, temos aqui já uma primeira pergunta. Eu vou introduzindo as perguntas no meio da nossa conversa, acho que é mais interessante. E é do Paulo Pereira, que envia saudações especiais para o Germano, para Cabo Verde e para todo o mundo da lusofonia.
e pergunta que recordações é que o Germano guarda das suas experiências como deputado pelo Movimento para a Democracia e no papel de Procurador-Geral. No papel de Procurador-Geral, guardo excelentes... Procurador, aliás, não era Procurador-Geral, era só Procurador aqui em São Vicente. Guardo ótimas recordações na medida em que eu, naquela altura, considerava que a Procuradoria era uma espécie de um caixote de lixo da sociedade onde tudo ia parar. E então a experiência como procurador foi grandiosa, até hoje ainda me serve para muitas das histórias que eu conto. Claro que é gratificante. Ajudou a escrever, não é? Aliás, continua a ajudar-me a escrever. Como deputado, não tenho experiência. Nem por isso. Nem por isso, não. Pois. Não, quer dizer, desalinhei-me com o partido por quem tinha sido eleito deputado, acabei por ficar como deputado independente, muito mais por teimosia do que por vocação, e de facto não foi uma experiência que eu considero boa. Germano, lembra-se de querer ser escritor em miúdo ou isso foi simplesmente acontecendo? O Germano, aliás, costuma dizer que não é escritor, que apenas reconta aquilo que outros lhe contaram. Mas lembra-se de desejar ou isso... Não, ser escritor nunca pensei. Agora, ser contador de histórias, sim. Sempre desejei contar histórias. Aliás, eu acho que eu comecei a escrever histórias. Eu disse isto há dias a alguém, mas também aquilo saiu espontaneamente. Eu comecei a escrever porque já não tinha quem quisesse ouvir nas minhas histórias. Já não tinha interlocutor. Já não tinha interlocutor. De maneira que... mas também o escrever é um processo interessante, na medida em que contar... Eu tento escrever como se estivesse a contar uma história, digamos, a alguém. Aliás, quando eu escrevo, tem sempre um interlocutor. Mas, de qualquer das maneiras, há sempre uma pequena diferença, há sempre um maior cuidado quando se escreve do que quando se fala. Mas eu sempre desejei ser contador de história e não escritor. Como é que os livros lhe aparecem? E as histórias? Vai tomando notas? Há um dia em que a inspiração, essa malvada... Não, os livros acontecem-me espontaneamente. Devo dizer que quando um livro começa, nunca sei como é que vai acabar, nem sequer... Aliás, eu me lembro quando escrevi O Senhor Nepomuceno, eu estava escrevendo, e de repente aí por aí dizer, bom, esse livro já acabou, já não há mais nada para dizer, porque já chegou um ponto em que, digamos, ao contar a história, ele está lá na cama e a empregada encontra um morto, acabou, já, quem mais vou dizer? E disse, então o livro já dei o livro por findo. Como se própria. Normalmente acaba sem a gente dar conta. Mas também o que decorre. Houve só um livro que eu tentei escrever, criando, como todos os escritores diziam, que criavam um guião para escrita, e não, querendo ser um escritor, também tenho que criar um guião. Então criei um guião para escrever A Família Trapo, pormenorizadamente. Primeiro capítulo acontece tal. Segundo capítulo, por aí fora. Escrevi o primeiro capítulo... Guião, e depois cumpriu o guião, ou nem por isso? Nem cumpri, nem cheguei ao segundo item. Isto, de facto, não tem nada a ver comigo. Se eu quiser, de facto, não fazer nada, de melhor é seguir o guião. De maneira que abandonei o guião nunca mais. Até hoje não tenho coisas de escrever com guião. Escrevo naturalmente, escrevo espontaneamente, o que sair sai, depois eu releio e digo, isto agrada-me. Se não me agrada, também eu acho. Está a escrever alguma coisa agora? Estou às voltas com aquilo que eu chamo o terceiro... A sua trilogia. Exatamente, que eu inventei. Criar uma trilogia muito mais para ter uma ocupação do que propriamente por achar. Mas depois comecei a interessante a ideia de escrever a história daquela gente a partir da perspectiva do assassino. Estamos a falar na trilogia involuntária, digamos assim, que o Germano com o Fiel Defunto e depois continua com o último Gido já lançado. Exatamente.
Pois, e agora com esse outro aqui, assim, porque estou a estar interessante também a perspectiva do marido que matou o outro, porque ele odiava. Agora estou a constatar que, de facto, foi uma relação patológica que eles tinham. Ele odiava o homem. E então eu estou a tentar traduzir esse ódio que ele me transmite relativamente ao amigo. Isso ainda é uma forma muito influenciada de ver as histórias pela sua experiência como procurador. Essa ideia das várias perspectivas dos factos e dos acontecimentos. Sim, aliás, digamos, como advogado, a gente tem muito essa experiência. Digamos, é como aquilo que a gente diz, cada cabeça a sua sentença. Porque não é possível ouvir a mesma história da mesma maneira contada por duas pessoas diferentes, quando mais 3 ou 4. Cada um tem a sua versão. E isto é fascinante. Porque depois, se nós tivéssemos assistido a essa história, concluiríamos que nós também teríamos uma versão diferente. E cada uma dessas versões não corresponde, não integram necessariamente mentiras, não é? De forma nenhuma. Para cada um a sua verdade. Não há, digamos, isto é que leva-nos à conclusão de facto que não há uma verdade. Há muitas verdades conforme a perspectiva de cada pessoa. Germano, para que é que no meio disso tudo serve a literatura? Para denunciar, para nos divertir, para nos reconciliarmos com a vida? Se me perguntar a minha opinião pessoal ou então sobre aquilo que eu gostaria, eu diria literatura para nos divertirmos. Eu leio escritores, por exemplo, aliás, temos já dias na Povo do Brasil, nós tivemos essa questão, porque começaram a mencionar os grandes escritores que fazem literatura de não sei quantos. Não, para mim os grandes escritores é essa de Queiroz, Garcia Marques, Jorge Amado. Eu leio e divirto-me. Escritores como Proust cansaram-me. Aquele fulano que escreveu Ulisses igualmente. Não tem grande simpatia por Borges também. Assim. Aborrecidos. Exatamente. Não. Literatura é sempre para nos divertir, para nós sentirmos bem. Essa vida já tem tanta chatice. Mas também, digamos, eu não tenho angústias vivenciais. E eu sou um homem tranquilo. Vivo a minha vida. Não espero da vida mais do que ela me dá. E nessas condições, não tenho angústias para tentar transmitir através das minhas histórias. Fica feliz se os seus leitores se divertirem ao ler as suas não, completamente. Já me dá inteira felicidade, digamos, divertir os leitores. Muito bem. Falou em Garcia Marques, em Encia de Queiroz. Conte-me lá como é que foram as suas primeiras leituras. Em casa dos seus pais, que eu penso que eram, pelo menos o seu pai era funcionário administrativo em Cabo Verde. Sim. Havia livros ou o Germano? Muito poucos. É interessante. Muito poucos. Às vezes eu fico a pensar. Desde miúdo eu tive uma paixão para os livros, devo dizer. Mas fico a pensar onde nasceu essa paixão. Porque eu acho que eu li todos os livros disponíveis na Boa Vista. Porque eu ia buscar em casa das pessoas que sabia que tinham. Na minha casa tinha meia dúzia de livros, eventualmente. E de tal Não se lembra maneira... de que livros eram esses que havia em casa dos seus pais? Não se lembra? Não me lembro. Mas lembro-me que os primeiros livros que me deram prazer, acho que foi A Volta ao Mundo por Dois Aventureiros. Depois havia histórias do Capitão Lawrence. Depois havia aquela história dos franceses. Dos guerreiros franceses. Li tudo o que me veio à mão. Depois, até chegar a não sei também como é que chegou a mim, a literatura mais séria. Essa de Queiroz, Jorge Amado, Garcia Marques foi mais recente. Mas antes disso, portanto, percorria as várias casas da Boa Vista que sabia que estava... e fazia delas, digamos assim, uma biblioteca, não é? Não, pedia emprestados. Pedia emprestados. Pedia emprestado, lia e devolvia. E, aliás, lembro agora
havia uma casa de uma senhora que era madrinha da minha mãe. Tinha lá muitos livros antigos. Tinha uma biblioteca, aliás, uma boa biblioteca. Eu ia lá buscar livros, lia, depois devolvia, trocava, portanto... Mas eram livros que, de facto, acho que ninguém usava. E ele tinha sido casado com um deportado, tinha sido mandado para Boa Vista, e o homem devia ser um homem de cultura, porque tinha lá muitos livros. Li imenso aqueles livros. Uhum. Mas não... mas era ainda miúdo. Acho que lia para passar tempo. É evidente, digamos assim. Ganhei, lá que ganhei sem dar fé disso, sem tomar conta disto. Ganhei uma experiência, não digo de vida, mas de leitura muito interessante. Uhum. Uhum. Foi-se fazendo leitor, digamos assim, não é? Exatamente. Há quem defenda que um bom escritor é, sobretudo, um bom leitor. Eu defendo perfeitamente que um bom escritor tem que ser, sobretudo, um grande leitor. De vez em quando, vêm cá rapazes que trazem manuscritos para dar opinião, não sei o que e tal. Depois, falando com eles, eu pergunto: e você, digamos, gosta de ler? E gosta de ler muito, isso é importante, ler muito, não sei o que e tal. Então, temos disso. Um jovem veio dizer: isso não, eu não leio. Disse: não leio porquê? Não leio porque não quero ser influenciado. Eu disse: você está feito. Eu disse: você está feito. Senão, porque está a ser influenciado todos os dias por uma vida e nem influenciado por coisas más. Com os livros, pelo menos, tem uma influência boa. Se você É que há reduzir boas isso. influências e más influências, justamente. Exatamente. Em princípio, com os livros a gente pensa que a influência é boa. Se você recusa essa influência, então a gente não há nada a fazer consigo. Tem paciência para ler os manuscritos? Vou lendo alguns, vou lendo, digamos, porque é uma questão também de a gente pensar que está a ajudar os outros. E como também já disse que eu passo muito tempo em casa, eu tenho muito tempo, que consigo sempre arranjar bastante tempo disponível. Uhum, uhum. Mas é generoso, portanto, Um bocadinho. dispor do seu tempo para dar aos outros. Há uma questão que se tem discutido muito, agora saindo um bocadinho do seu percurso como escritor e com o seu percurso de vida, há uma questão que se tem discutido muito na Europa e nos Estados Unidos. Nos últimos anos tem-se falado muito de racismo, de colonialismo, de pós-colonialismo. Como é que olha para este debate? Acha-o fundamental ou acha-o dúvidas e angústias do mundo, lá está, pós-colonialista? Eu acho que de tempos a tempos surgem, digamos, períodos mais ou menos intensos sobre a questão do racismo. Por acaso estou neste momento a ler um livro que eu considero interessante. O racismo desde o tempo das cruzadas. Uhum. De facto, desde o tempo das cruzadas que nós estamos a lidar com a questão do racismo. E o livro explica como, efetivamente, os povos entre si lidavam com o racismo. É evidente também que o racismo tem... Na questão dos Estados Unidos, por exemplo, eu tenho uma teoria que não sei que até que ponto será absolutamente válida, mas não creio que seja de todo destituída. Qual seja o seguinte: o branco é o polícia, é o homem que anda armado. O preto é o homem que anda na rua, digamos, tem que ser vigiado. São duas raças que estão no mesmo país, pertencem à mesma sociedade, mas não se conhecem. Uhum. E então têm medo um do outro. Por exemplo, não faz sentido. A primeira coisa que o branco que faz, está armado, a primeira coisa que faz, digamos, quando encontra um preto, um polícia, por exemplo, disparar sobre ele. Há dias eu li a história de uma senhora que entrou numa casa de um vizinho, e ela entrou na casa do vizinho, portanto, ela enganou-se na porta, em vez de entrar na sua porta, entra na porta do vizinho, abre a polícia, abre a porta, vê um fulano, um preto está dentro e dispara sobre ele. Quer dizer, há qualquer coisa que é anormal numa sociedade Irracional, não é? Não, eu acho, digamos, que é o medo que eles têm uns dos outros, não se conhecem e têm medo, é o que está armado e o que está desarmado. Nos últimos tempos, nós temos assistido a cenas
de questão de racismo que são completamente loucas. Às vezes eu costumo dizer, espera, ainda bem que nós vivemos em Cabo Verde. Em Cabo Verde, os nossos polícias podem ser tontos, mas não fazem loucuras dessas. Há dias vi na televisão dois polícias maniatarem uma senhora, por acaso nem sequer eram dois brancos, maniatar uma senhora na Austrália, maniatar, pôr no chão, pisar, não sei o que tal, porque a senhora não estava com máscara. Quer dizer, digamos, é uma forma de desconsideração. E desproporcional desproporcional, digamos, para o mal que a gente está a fazer. Há qualquer coisa de anormal na sociedade em geral. E, digamos, há pessoas que, infelizmente, eles permitem andar armados. Agora, na questão do racismo, é evidente, por exemplo, quando se chega em Portugal, diz, faz uma expressão, por dizer, Portugal não é racista. E as pessoas protestam, e ele tem razão. Portugal não é racista. Há racistas em Portugal. Mas todos os portugueses não são racistas, obviamente. Agora, que há racismo em Portugal é evidente que há. Ninguém pode ignorar isto. Mas eu acho que é racismo em toda a parte. Quer dizer, o problema é que, efetivamente... Enquanto permanecer as desigualdades. Enquanto permanecer as desigualdades, exatamente. Aliás, eu lembro de um texto do Humberto Eco em que ele diz: entre os ricos não há racismo. E é verdade, entre os ricos não há racismo. No dia que houver igualdade, aliás, a questão do racismo, a questão digamos, dos refugiados, dos povos... É do eu e do outro, não é? Do eu e do outro. Não é medo do outro como... Não se conhecem, têm medo um do outro. Já é normal. Aliás, eu costumo dizer em Cabo Verde, o grande problema que Cabo Verde teve foi sempre isto. Nós detestamos o estrangeiro que vem de fora, porque o que vinha do mar, quando vinha do mar, era sempre perigo. Eram sempre como é que os... Era um inimigo. Era inimigo, sim. De maneira que eu acho que tem que se... É evidente que nós não podemos concordar com muitas formas, com as formas de coisa que é no mundo. O que é mais importante, efetivamente, seria tentar educar as pessoas no sentido de se aceitarem. E de se aproximarem. Sobre o derrubo das estátuas que temos assistido, acha que devemos olhar acha que devemos olhar daquela maneira para o passado? Eu sobre isto acho que é um disparate. O estátua de Incames, porque os estátuas existiram, aquelas pessoas existiram, podemos estar em desacordo com muito daquilo que eles fizeram, mas isso é história. No caso, por exemplo, aliás, das ex-colónias, eu gostei muito, por exemplo, em Angola. Eu estive em Angola em 79 e Angola, que efetivamente, digamos, tinha um regime bastante, como é que dizer, bastante à esquerda nessa altura, tinham reunido quase todas as estátuas dos colonialistas e que pôs num museu. Quer dizer, eu acho que faz sentido destruir. Aliás, por exemplo, nós aqui em Cabo Verde chegámos a destruir bibliotecas. A Câmara Municipal de São Vicente tinha uma belíssima biblioteca, ainda eu jovem, fartei de frequentá-la. Na altura da independência destruiu-se a biblioteca. Destruíram estátuas. Não, isto é a nossa história, faz parte da nossa história. Boa, má é ela. Portanto, temos sim. Não podemos... Diga, conclua a sua ideia. Essa destruição de estátuas que andamos a fazer, aqui em Cabo Verde houve um ensaio. Houve? Sim. Houve alguém que ameaçou. A sua gargalhada. Não, mas já acho que foram desencorajados. Porque isto é, digamos, há tontices que a gente não deve fazer e isto não conduz a nada. Há uma pergunta, temos mais uma pergunta de um espectador, nosso leitor, seu leitor, do Lumar Carvalho. Diz que o Germano escreveu As Memórias de um Espírito, A Morte do Meu Poeta, A Morte do Ouvidor. É uma pergunta muito pertinente, digo eu. O fiel de fundo, o que o seduz na morte, Germano? Pergunta Diz bem.
Não é a primeira vez que É verdade, faz essa... nos seus livros há sempre muita gente a morrer. É Há exatamente sempre de alguém. forma um bocadinho infeliz, pronto. Eu não sei o que é que me seduz na morte, porque ali, só estou a ver disto, há dias que alguém me chamou a atenção. Você, digamos, tem uns 3 ou 4 livros que começam sempre com a história da morte. Disse, uai, não tinha tomado consciência disto. Eu tenho uma relação com a morte. Já tive a morrer umas série de vezes. A primeira vez, quando era jovenzinho, ia morrendo, digamos, sufocado por uma semente de manga. Uma segunda vez, estive a morrer no mar, digamos, entrei no mar, não sabia nadar. Depois Afogado. a morrer afogado. Depois já tenho uma série de situações em que, digamos, tenho, já costumo dizer, eu tenho 7 vidas, acho que me falta ainda uma. E é capaz de ser por isso que, digamos, brinco tanto com a morte. Mas é um bocado inconsciente, não tinha tomado consciência disso. Agora se eu continuar a escrever, vou começar algum livro com Ou alguém não, vivendo. ou não. Mas é uma questão que o inquieta ou nem por isso? Não, porque eu já tive morrer tanta vez. Aliás, uma vez já me dei com morto, a mim próprio. É uma experiência Claro, que eu essa contei. história. É uma experiência. Em 90, acho que foi em 96, quando Portugal foi país convidado na Feira de Frankfurt. Sim. Acho que foi em 96. Sim, Fui sim, sim. convidado, estava com um problema de coração que eu ignorava, e o certo é que tive um episódio no aeroporto, no aeroporto não, no comboio, a sair do comboio, subir uma escada, caí, desmaiei, entrei naquela coisa que eles chamam túnel, porque, aliás, no meu caso não foi um túnel, entrei numa espécie de um quintal, encontrei uma porta de ferro, abri a porta, passei para o outro lado da porta e Tem lembro-me memória, que... portanto, tem memória disso. Não, perfeitamente, é claríssimo, é uma coisa espantosa, porque eu lembro que do lado esquerdo era uma paisagem maravilhosa, com árvores de fruto, com plantas muito bonitas, com belos animais, com muitas mulheres bonitas também. E do lado direito era uma savana assim rasca, com plantas quase vazias. E eu estava aqui lá, digamos, meio a pensar, para que lado é que eu vou, direito ou esquerdo? Nesse intervalo, acordei, chamaram-me, acordei. E esse sonho tinha durado tanto que eu perguntei, espera, quanto tempo estive a dormir? Disse, foi uns segundos. De coisa espantosa, eu estava tão bem do outro lado. E de maneira que eu estou convencido que a Que há morte... qualquer coisa do outro lado do portão, que há um quintal do outro lado do portão. Exatamente, deve ser uma festa. De maneira que não tenho grandes preocupações com isto. Que relação é que tem com Deus e com a fé? Nenhuma. Eu gosto de acreditar, gosto de dizer que Deus existe, mas eu digo insultar, porque eu acho que ele é um malandro. Por exemplo, eu adoro ver chuva. Desde que estou aqui em São Vicente, não só. A dia choveu de noite, ainda por cima. Praia está a chover desalmadamente. Deus existe para o contrariar. Deus Exatamente. existe para o Faz contrariar. isto para me contrariar. Ele sabe que eu estou em São Vicente e faz chover na praia. E de maneira... Até eu já recebi, não sei, 6 ou 8 vídeos da praia sobre chuva. Porque eu adoro, efetivamente, aliás, eu sou de Boa Vista. No tempo que chovia, nós saíamos à rua para apanhar banho de chuva, apanhar corvos, não sei quantos e tal. Claro que agora não estou interessado em apanhar banho de chuva, provavelmente. Ainda há uns anos atrás subi ao terraço em fato de banho, a ver se os bueiros estavam a correr bem e tal. Era um pretexto para apanhar banho de chuva. Agora não creio que faça isto. Muito Mas bem. gosto de ver chuva. E então E tem alguma influência na escrita? Tem alguma influência na sua escrita? A escritora Correia, por exemplo, só escreve quando chove. Não. Bom, ela pode fazer isto,
porque lá chove muito, se fizesse isto, digamos, nunca mais escreveria. Aqui é só, olha, por exemplo, eu tenho um filho, bom, ele já é homem, mas ele só conheceu chuva aos 4 anos, de tal maneira que quando viu a água cair do céu um dia que choveu aqui em São Vicente, ele ficou desesperado. Não conhecia chuva, nunca tinha visto chuva. Um rapaz com 4 ou 5 anos de idade. Bom, está a ver, São Vicente é uma ilha um bocado perversa neste sentido. Uhum. A culpa é de Deus. Temos uma Claro. temos uma pergunta do Desculpas para que lhe pergunta, Germano, se alguém quisesse começar a ler os seus livros, qual o livro que recomendaria? Eu tenho recomendado começar pelo Testamento do Senhor Nepomuceno, mas eu digo isto porque é o que as pessoas me dizem. Eu, se fosse, a minha opinião mesmo seria começar pela Ilha Fantástica, por uma razão muito simples. Ilha Fantástica é a minha infância na Boa Vista. Então é um livro que me diz mais. O Senhor Nepomuceno passa-se em São Vicente. Mas eu acho que qualquer desses 2 livros dão para uma pessoa começar a ler. Muito bem, muito bem. Germano, muito obrigada. Foi um prazer enorme estar consigo esta tarde. Já acabou, aqui a partir de Lisboa. Aqui a partir de Lisboa. Haveremos de vencer este distanciamento. Este distanciamento. Obrigada por ter estado connosco. Esse distanciamento, de alguma forma, tem-se também mostrado divertido. Porque a gente vai falando com as pessoas e também que vamos nos esquecer que estamos, de facto, assim, por esta vida. De maneira que... E é possível, eu também sinto isso, acho que tenho sentido que é possível uma certa aproximação, mesmo estando à distância. Exatamente. E muitas vezes já não era possível estando em presença, não é? Pois, exatamente. Eu acho se nascerá um homem... Se nascerá um homem novo ou não neste pós-pandemia, também tenho dúvidas. Mas os meios de comunicação vão ajudar imenso. Sim. E essa é, de facto, uma experiência revolucionária, mesmo comparando com outras pandemias e com aquela com a qual temos estabelecido mais comparações, que da pneumónica do outro século. Exatamente, sim. Os meios de comunicação estão a transformar esta epidemia de uma maneira que nós nem sonhamos, provavelmente. Muito obrigada por ter estado connosco, muito obrigada pela sua disponibilidade, pelas suas histórias. Foi um prazer estar consigo. Muito obrigada, Germano. Obrigada. Vou lê-la mais na visão. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada a todos, a quem esteve aí connosco, aos nossos espectadores e leitores. A Festa do Livro da Amadora tem um conjunto de parceiros institucionais de vários pontos do mundo, envolvidos não só na divulgação da iniciativa, mas também colaborando de forma mais estreita em algumas das mesas. Gostaríamos, por isso, de lhes agradecer. São eles a Livraria Martins Fontes, no Brasil, Camões, Centro Cultural Português em Maputo, Feira do Livro Filipoços, no Brasil, Sempre um Papo, no Brasil, Filiar Achá, no Brasil, a UCLA, Pusfácio, no Brasil, Pen Clube de Guiné-Bissau, o Centro Nacional de Cultura de Portugal, o iCultura de Portugal, a Bienal do Livro de Pernambuco no Brasil, a Fundação Fernando Leite Couto em Moçambique, a Revista Pessoa em Portugal. A Festa do Livro continua já a seguir, às 18 horas, mais uma conversa com Alice Vieira, com a moderação da Filipa Mel. Boa tarde e obrigada.